Isso é muito estranho, né? O que ela foi fazer no hotel também? Foi lá se encontrar com ele no hotel, sendo que eles poderiam... Há histórias que o tempo tenta enterrar, mas a verdade sempre encontra um jeito de voltar à tona. 28 anos depois de uma morte trágica que parou o país, um detetive que acompanhou cada detalhe do caso decidiu quebrar o silêncio. E o que ele revelou agora, em exclusivo, pode derrubar toda a versão oficial contada até hoje. O caso envolve segredos, poder, fama e uma dor que nunca cicatrizou. Por quase 3 décadas, milhões acreditaram em uma história que agora começa a ruir. E quando você souber o que realmente aconteceu, vai entender por que essa revelação muda tudo o que pensávamos sobre a atriz e sobre o próprio caso. Durante os anos 1990, Ana Paula Arósio era o símbolo máximo de beleza e talento na televisão brasileira. Uma presença magnética, dona de um olhar hipnotizante e uma atuação intensa que transformava cada cena em um acontecimento. Aos poucos, ela se tornou uma das atrizes mais admiradas de sua geração. Protagonista de novelas, capas de revistas e campanhas publicitárias de sucesso. Seu nome era sinônimo de prestígio, sucesso e encantamento. Nenhum outro rosto parecia tão onipresente quanto o dela, e o público simplesmente não se cansava de vê-la. Mas o que ninguém imaginava é que, por trás do brilho, Ana Paula vivia uma batalha silenciosa contra as pressões da fama e as dores de sua vida pessoal. A atriz, sempre discreta, evitava entrevistas e raramente falava sobre si. Suas aparições públicas eram milimetricamente controladas, e sua imagem de mulher forte e independente escondia uma alma profundamente sensível. O público via a estrela, mas não a mulher. E essa distância entre o mito e a pessoa real crescia a cada sucesso. Foi nesse auge, quando todos acreditavam que ela havia alcançado o topo absoluto, que algo começou a mudar. Ana Paula passou a se isolar, a recusar convites e a evitar o assédio da mídia. O sorriso que antes iluminava telas e capas começou a rarear. Nos bastidores, poucos entendiam o motivo dessa mudança repentina, mas aqueles que conviviam com ela notavam uma tristeza silenciosa, um olhar distante, como se algo dentro dela estivesse se fragmentando pouco a pouco. Como detetive dessa história, é impossível não notar os sinais que sempre estiveram à vista, mas que o público preferiu ignorar. A solidão, o peso da exposição e a busca por uma vida normal pareciam gritar em meio ao glamour que a cercava. Ana Paula não queria mais ser um produto. Ela ansiava por paz, por anonimato, por algo que a fama jamais seria capaz de oferecer. Enquanto todos celebravam o mito, a mulher por trás dele começava a desaparecer. E então, sem aviso, veio o silêncio absoluto. Ana Paula Arósio simplesmente sumiu. Abandonou gravações, recusou novos papéis e se retirou completamente da vida pública. O país inteiro ficou em choque. Como uma estrela tão brilhante poderia apagar sua luz assim, sem deixar explicações? O que teria acontecido para que uma das maiores atrizes do Brasil decidisse desaparecer no auge da glória? Era o início de um mistério que atravessaria décadas. Um silêncio tão profundo que nem o tempo conseguiu explicar. Antes do silêncio e do mistério, Ana Paula Arósio viveu uma ascensão meteórica como poucas na história da televisão brasileira. Sua estreia aconteceu em 1994, na novela Éramos Seis, onde interpretou a jovem Amanda. A beleza serena, os traços delicados e o olhar intenso conquistaram o público e os diretores de imediato. Em pouco tempo, Ana Paula deixaria de ser apenas uma promessa para se tornar uma estrela absoluta. A partir dali, sua trajetória parecia destinada à imortalidade. Foi com Hilda Furacão, em 1998, que sua carreira atingiu o ponto mais alto. A minissérie, baseada no romance de Roberto Drummond, apresentou uma personagem forte, ousada e apaixonante, o reflexo perfeito da própria Ana Paula. A atriz encarnou Hilda com uma intensidade que ultrapassava a tela, tornando-se um símbolo de liberdade e rebeldia feminina. A crítica a aclamou, o público a idolatrava e a Globo a via como seu novo rosto de ouro. Era o auge da fama, da beleza e da adoração popular. Mas o sucesso, como um espelho brilhante,
também refletia as primeiras rachaduras. A atriz, extremamente reservada, nunca se sentiu à vontade com a ideia de ser um ícone. Enquanto o Brasil a transformava em mito, ela só queria ser uma mulher comum. Fugir da superficialidade das entrevistas, das festas, dos holofotes. Ana Paula evitava os bastidores glamurosos e mantinha uma rotina discreta, preferindo o sossego do campo à agitação das grandes cidades. Ainda assim, o mundo insistia em colocá-la no centro do palco. Como detetive desta história, é impossível ignorar o contraste entre a luz que ela emitia e a sombra que crescia dentro dela. Toda estrela, por mais brilhante que seja, tem um ponto de escuridão que o público não enxerga. No caso de Ana Paula, essa sombra vinha de um coração que amava profundamente, mas que também carregava medos, perdas e inseguranças. Ela era a mulher perfeita aos olhos do país, mas por dentro lutava contra uma solidão silenciosa. Foi essa intensidade emocional que em breve se tornaria o estopim de sua maior tragédia. Um amor arrebatador, um noivado promissor e um destino que mudaria para sempre o rumo da vida da atriz. A mesma força que a consagrou nas telas acabaria a lançando no abismo da dor. E o que começou como uma história de paixão, logo se transformaria em um dos capítulos mais sombrios e comoventes da teledramaturgia brasileira. Em meio ao sucesso e à adoração nacional, Ana Paula Arósio conheceu o homem que mudaria completamente o rumo de sua vida. Seu nome era Luiz Carlos Tjurs, um empresário jovem, promissor e de temperamento reservado. O encontro entre os dois foi como o roteiro de um filme romântico. Dois mundos diferentes que se cruzam e criam uma conexão imediata. Ana Paula, acostumada aos flashes e à rotina intensa de gravações, via nele um porto seguro, alguém que a fazia sentir-se longe do caos da fama. O relacionamento cresceu rápido e logo os dois estavam noivos. O casal parecia viver um conto de fadas moderno, admirado por amigos e pela imprensa, que os descrevia como a imagem do amor verdadeiro. Juntos, planejavam o casamento e sonhavam com uma vida tranquila, longe das pressões do estrelato. Ana Paula acreditava que, enfim, havia encontrado o equilíbrio entre a mulher e a atriz, o amor e a carreira. Era o auge da felicidade, o ponto em que tudo parecia se encaixar perfeitamente. Mas como toda história intensa, essa paixão também escondia fragilidades. Luiz Carlos era conhecido por ser extremamente ciumento, e os rumores sobre crises no relacionamento começaram a surgir discretamente. Pequenas discussões, mal-entendidos e o peso da exposição pública foram corroendo aos poucos a harmonia do casal. Apesar disso, Ana Paula permanecia firme, acreditando que o amor era capaz de superar qualquer tempestade. Ela o amava de forma genuína e seu compromisso era inabalável. Como detetive dessa história, é impossível não perceber os sinais do que estava por vir. As sombras começaram a se aproximar de forma sutil, quase imperceptível. Enquanto o público via apenas sorrisos e gestos de carinho, havia um drama silencioso acontecendo nos bastidores. A pressão emocional, os ciúmes e a vulnerabilidade de um homem apaixonado criavam um terreno instável, um campo minado pronto para explodir. O destino, impiedoso, já preparava seu golpe mais cruel. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que a relação de Ana Paula e Luiz Carlos caminhava para um desfecho trágico. O que parecia uma história de amor inspiradora se transformaria em um pesadelo real, deixando marcas profundas na vida da atriz e na memória de todo o país. Era o início do capítulo mais doloroso de sua trajetória, uma ferida que jamais cicatrizaria e que explicaria anos depois o motivo do seu desaparecimento. O dia 3 de novembro de 1996 ficou marcado como o mais sombrio na vida de Ana Paula Arósio. O que deveria ser um domingo comum se transformou em uma tragédia irreparável. Luiz Carlos Tjurs, o homem que ela amava e com quem planejava se casar, tirou a própria vida diante dela. A notícia chocou o país e mergulhou a atriz em um pesadelo sem fim. O conto de fadas se rompeu em segundos, deixando apenas o eco de um disparo e uma dor impossível de descrever. Aquela manhã começou com tensão.
Segundo o depoimento de Ana Paula, Luiz Carlos estava abalado emocionalmente, tomado por ciúmes e desconfianças infundadas. Ele acreditava que estava sendo traído e que havia outro homem em sua vida. Nas horas que antecederam a tragédia, o clima era de desespero. Ana Paula tentou acalmá-lo, insistiu para que procurasse ajuda e o convenceu a conversar. Mas o desequilíbrio emocional dele crescia a cada minuto, até que o inevitável aconteceu. Os detalhes desse dia foram descritos pela própria atriz em depoimento à polícia. Ela contou que tentou impedir o gesto fatal. Implorou para que ele largasse a arma e chegou a desmaiar durante o interrogatório. Tamanha era a dor de reviver a cena. Cada palavra era um golpe em sua alma. A morte de Luiz Carlos não foi apenas o fim de um noivado, mas o colapso de uma vida inteira construída sobre o amor. O disparo que ecoou naquela manhã destruiu não apenas um sonho, mas também o brilho de uma mulher que o país inteiro admirava. Como detetive dessa história, é impossível não sentir o peso das circunstâncias. Tudo indica que o ato extremo foi motivado por uma mistura de ciúme, fragilidade emocional e descontrole. Os bilhetes deixados por Luiz Carlos mostravam um homem em conflito, atormentado por pensamentos que não correspondiam à realidade. O amor havia se transformado em obsessão e a dor em desespero. Ana Paula foi vítima de uma tragédia da qual jamais se recuperaria totalmente. Após o ocorrido, a atriz se retirou do mundo. Ela se afastou das câmeras, da imprensa e de quase todos os amigos. A mulher sorridente e confiante deu lugar a alguém reclusa, silenciosa e introspectiva. A partir daquele dia, nada mais seria igual. O Brasil perdeu uma estrela, mas Ana Paula perdeu algo muito maior: a fé no próprio destino. O dia em que tudo mudou seria lembrado não apenas como uma tragédia pessoal, mas como o momento em que o mito começou a desaparecer. Após a tragédia, Ana Paula Arósio mergulhou em um silêncio profundo, um luto que parecia não ter fim. A morte de Luiz Carlos Tjurs não foi apenas uma perda amorosa, mas uma ferida aberta em sua alma. Ela sentia-se culpada, mesmo sem ter culpa alguma. A dor do que presenciou era tão devastadora que se tornou impossível separar a atriz da mulher destruída. O país inteiro lamentava, mas ninguém podia imaginar a extensão do sofrimento que ela carregava. Nos dias que seguiram o ocorrido, Ana Paula foi alvo de especulações cruéis. Parte da imprensa tentou transformar o luto em espetáculo, buscando manchetes e interpretações sobre o que teria levado o noivo ao ato extremo. Foram dias de exposição dolorosa, nos quais o silêncio da atriz foi confundido com indiferença. Enquanto o público cobrava respostas, ela mal conseguia respirar. Seu depoimento à polícia, marcado por desmaios e lágrimas, revelava não apenas o trauma, mas o colapso de uma vida emocional inteira. Como detetive desta história, é inevitável perceber o peso psicológico que esse evento teve sobre ela. Ana Paula não perdeu apenas o amor da sua vida. Perdeu também o chão e o sentido. A fama, que antes lhe dava estabilidade, tornou-se uma prisão. Cada flash lembrava o que ela queria esquecer. O brilho das câmeras passou a incomodar, e a ideia de voltar a atuar se tornou impensável. Ela precisava fugir, não do público, mas da própria dor. Mesmo assim, o tempo seguiu o seu curso. Ana Paula tentou retomar a rotina, mas o luto a acompanhava como uma sombra silenciosa. Amigos próximos afirmavam que ela chorava quase todos os dias e evitava falar sobre o passado. As lembranças daquele domingo voltavam em pesadelos recorrentes. O sorriso que um dia encantou o Brasil havia se transformado em uma máscara discreta, usada apenas quando o trabalho exigia. Era o início de uma reclusão emocional que, aos poucos, se tornaria definitiva. O que poucos entenderam é que o afastamento da atriz não foi um capricho ou uma escolha repentina. Foi um ato de sobrevivência. Ana Paula precisava se proteger de um mundo que a feriu profundamente. O silêncio era sua forma de cura, e a distância, o único refúgio possível. Para ela, desaparecer não foi desistir, foi respirar. Enquanto o público lamentava sua ausência,
Ela tentava, pela primeira vez, encontrar paz longe dos holofotes que um dia a fizeram brilhar. Depois da tragédia, Ana Paula Arósio tentou reconstruir a própria vida como quem recolhe os pedaços de um espelho quebrado. Era difícil olhar para o futuro sem lembrar do passado. Ainda assim, ela decidiu voltar ao trabalho, acreditando que o tempo e a rotina poderiam aliviar a dor. Em pouco tempo estava novamente nos estúdios da Globo, ensaiando sorrisos e diálogos enquanto por dentro continuava em ruínas. Para o público parecia que ela havia superado. Para quem a conhecia de perto, estava claro que a ferida continuava aberta. A força com que retomou a carreira surpreendeu muita gente. Ana Paula mergulhou nos papéis com ainda mais intensidade, transformando cada personagem em uma válvula de escape. Seus olhos, antes símbolo de doçura, agora carregavam uma melancolia profunda. Era como se ela usasse a arte para exorcizar a própria dor. Projetos como Terra Nostra e Os Maias mostraram uma atriz madura, visceral, com uma profundidade que só quem conheceu o sofrimento poderia transmitir. Mas mesmo no auge dessa nova fase, o peso do passado nunca a deixou completamente. Havia dias em que chegava às gravações cabisbaixa, distante, e outros em que simplesmente não conseguia comparecer. A tristeza vinha em ondas, incontrolável, e o esforço para manter as aparências a exauria. Amigos próximos relatavam que Ana Paula alternava momentos de serenidade com crises de choro. A cada entrevista evitada e a cada aparição pública negada, ela se afastava mais do mundo que a idolatrava. Como detetive dessa história, percebo que Ana Paula lutava contra dois inimigos invisíveis, a pressão de continuar sendo um ícone e o desejo profundo de desaparecer. Em cada papel que interpretava, havia algo de si mesma, um fragmento de uma alma que tentava se curar através da arte. Mas os bastidores, as cobranças e o ritmo frenético da televisão brasileira a empurravam novamente para o abismo da exaustão emocional. Ela se sentia cercada por uma fama que já não queria e por lembranças que não podia apagar. Foi então que, sem aviso, ela começou a recusar papéis, entrevistas e convites. A mulher que um dia foi o rosto mais desejado do Brasil passou a se tornar um enigma. Ninguém entendia o motivo do afastamento, mas a resposta estava ali o tempo todo. Ana Paula precisava parar. A dor de uma perda não desaparece, apenas muda de forma. E o silêncio, para ela, era o único modo de sobreviver a si mesma. Foi em 2010 que o Brasil acordou sem entender o que estava acontecendo. Ana Paula Arósio, escalada para ser a protagonista da novela Insensato Coração, simplesmente não apareceu para as gravações. Nenhum comunicado oficial, nenhuma explicação convincente. A notícia caiu como uma bomba na imprensa. A atriz mais admirada do país havia desaparecido do dia para a noite. As gravações foram suspensas, a produção paralisada, e aos poucos o mistério tomou conta de tudo. Segundo a emissora, Ana Paula alegou motivos pessoais para justificar sua ausência. Mas como detetive dessa história, é impossível não ver além dessas palavras frias. Por trás desse termo genérico havia um cansaço acumulado, um esgotamento emocional que ninguém quis compreender. Ela não fugiu do trabalho, fugiu da pressão, da dor e do peso de ser quem o Brasil queria que ela fosse. O abandono do projeto marcou o fim de uma era e o início do mito. A atriz que escolheu o silêncio. A Globo suspendeu seu contrato e cortou o salário fixo que recebia. Muitos encararam isso como um ato de rebeldia, outros como instabilidade emocional. Mas a verdade era mais simples e, ao mesmo tempo, mais dolorosa. Ana Paula não suportava mais viver sob os holofotes. Cada novo personagem era uma lembrança do passado, cada gravação um esforço para esconder o luto que ainda sangrava. O desaparecimento não foi um escândalo, foi um grito por liberdade. Nos meses seguintes, o país inteiro buscou respostas. Havia rumores de que ela estaria morando no interior de São Paulo, outros diziam que havia deixado o país. Revistas tentaram localizá-la. Paparazzi acamparam diante de sítios e aeroportos, mas ninguém conseguiu nada. Era como se Ana Paula tivesse evaporado. O rosto que por anos estampou novelas, capas e comerciais havia se transformado em uma lembrança distante. Para o público, restava apenas o vazio e a pergunta que ecoava em todos os lugares:
Onde está Ana Paula Arósio? O silêncio se tornou sua marca. Enquanto o país tentava decifrar o mistério, ela construía uma nova vida longe de tudo e de todos. Um refúgio sem câmeras, sem entrevistas, sem aplausos. Ana Paula havia desaparecido da televisão, mas não da memória coletiva. E foi justamente esse sumiço, essa decisão tão radical, que transformou sua história em uma das mais enigmáticas da teledramaturgia brasileira. O país perdeu uma estrela, mas o mito apenas começava a nascer. Por trás da serenidade que exibe hoje, existe uma mulher que enfrentou dores profundas e crises que quase a destruíram. Ana Paula Arósio viveu a solidão de quem perde tudo: o amor, o propósito e a vontade de estar sob os olhos do público. Longe das câmeras, precisou lidar com o trauma que jamais cicatrizou por completo. Houve dias em que ela pensou em desistir, não da carreira, mas de si mesma. Tive medo da solidão, do esquecimento. E por um tempo do futuro, confessou em uma rara entrevista anos depois. A fé, que sempre esteve presente em sua vida, foi o fio que a manteve de pé. Ana Paula buscou refúgio na espiritualidade, nas orações e no contato com a natureza. Em meio ao caos que viveu, descobriu que a verdadeira força vinha do silêncio. Passou a valorizar os momentos simples, as manhãs calmas, o som do vento e o cheiro de terra molhada. A mulher que um dia viveu cercada por flashes e aplausos, agora encontrava paz em observar o pôr do sol. Era uma fuga do mundo, mas também um reencontro com a própria essência. Como detetive dessa história, vejo que essa transição não foi um ato de fraqueza, mas de coragem. Ela teve a ousadia de escolher o anonimato em uma época em que todos buscavam visibilidade. Enquanto muitos tentavam entender sua decisão, Ana Paula se curava. Aprendeu a viver longe do barulho, a se reconectar com o que realmente importava. A fama havia sido uma prisão dourada, a reclusão sua libertação. Em cada gesto simples, havia uma força silenciosa que só quem sobreviveu à dor pode compreender. Mesmo afastada, a atriz nunca perdeu a sensibilidade que a tornava única. Continuou sendo lembrada com carinho e respeito por colegas de profissão e por fãs que até hoje aguardam seu retorno. Em raras aparições, exibe um semblante tranquilo, o olhar sereno de quem já não busca provar nada a ninguém. Ana Paula não vive mais de aplausos, vive de paz. E talvez seja justamente essa escolha que a tornou ainda mais admirada. Hoje, quando o nome de Ana Paula Arósio é mencionado, ele não evoca apenas saudade, evoca reverência. Sua ausência se transformou em um manifesto contra a superficialidade da fama. Ela mostrou que há vida além dos holofotes e que o verdadeiro sucesso pode estar em escolher o próprio caminho, mesmo que ele leve ao silêncio. O mito nasceu do mistério, mas a mulher renasceu da fé. Depois de deixar a televisão, Ana Paula Arósio encontrou o refúgio que tanto procurava. Ela se mudou para o interior de São Paulo, onde viveu por alguns anos em um sítio, cercada por natureza, animais e silêncio. Ali, longe das pressões e dos olhares curiosos, começou a reconstruir a própria vida. O contato com o campo e com a rotina simples foi essencial para o seu processo de cura. Pela primeira vez em muito tempo, ela pôde respirar sem o peso do passado. Nesse período, conheceu o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, com quem se casou em 2010, em uma cerimônia discreta em seu sítio em Santa Rita do Passa Quatro, no interior paulista. A relação trouxe estabilidade e serenidade. Henrique se tornou seu companheiro de vida, alguém que respeitou o silêncio e compreendeu suas feridas. Juntos, eles decidiram viver longe dos holofotes, cultivando uma existência tranquila, sem a necessidade de se explicar para o mundo. Como detetive desta história, é possível ver que Ana Paula finalmente encontrou o equilíbrio que buscava. Longe da fama, ela passou a dedicar-se à criação de cavalos e à vida rural. Suas aparições públicas se tornaram raríssimas, o que apenas aumentou o mistério em torno de seu nome. Em 2015, o casal se mudou para a zona rural de Swindon, na Inglaterra, onde vivem até hoje. Uma mudança que simboliza não uma fuga, mas uma escolha, a de viver a própria vida sem interferência de ninguém. Mesmo distante, Ana Paula nunca deixou de despertar fascínio.
Em 2020, surpreendeu o público ao aparecer em um comercial de TV, marcando seu breve retorno às telas após quase uma década de ausência. A repercussão foi imediata. Milhares de pessoas expressaram emoção ao vê-la novamente, e a campanha se tornou um sucesso. Ainda assim, ela voltou ao silêncio logo em seguida, deixando claro que aquele momento era apenas uma exceção, não um retorno definitivo. Hoje, com quase 50 anos, Ana Paula Arósio vive uma vida que poucos têm coragem de escolher. Trocar a glória pela paz, a fama pelo anonimato, os aplausos pelo som dos pássaros. A mulher que um dia foi a maior estrela do país agora é símbolo de liberdade. Sua história nos lembra que o verdadeiro recomeço não está em voltar a brilhar, mas em encontrar luz dentro de si. E foi exatamente isso que ela fez. Recomeçou sem precisar ser vista. 28 anos depois da tragédia, o silêncio em torno da história de Ana Paula Arósio começou pouco a pouco a ser quebrado. Em entrevistas recentes, Serginho Groisman, um dos apresentadores mais respeitados da televisão, falou abertamente sobre o caso e sobre sua amizade com a atriz. Durante décadas, o nome dele esteve ligado à tragédia por especulações e rumores injustos. Mas agora ele decidiu falar, e o que revelou trouxe clareza e humanidade para um dos episódios mais tristes da teledramaturgia brasileira, Serginho. Deixou claro que nunca houve envolvimento amoroso entre ele e Ana Paula, desmentindo os boatos que circularam nos anos 1990 e que foram apontados como um dos gatilhos do ciúme de Luiz Carlos Tjurs. Com sensatez, ele explicou que o relacionamento entre ambos era de respeito e amizade. Segundo ele, o que aconteceu naquela época foi fruto de uma tragédia emocional, um ato impensado de um homem em sofrimento, e não de um escândalo como muitos imaginaram. O que ela viveu foi devastador e o silêncio dela é compreensível, declarou o apresentador. Como detetive dessa história, essa revelação funciona como a peça final de um quebra-cabeça que o tempo tentou apagar. Serginho não revelou segredos obscuros, mas algo ainda mais poderoso, a dimensão da dor humana. Ao falar, ele trouxe luz ao passado e mostrou que o silêncio de Ana Paula não foi covardia nem fuga. Foi um grito de quem precisava se curar. A verdade, enfim, era simples e dolorosa. A tragédia não nasceu da culpa, mas de um amor que se perdeu na escuridão. Hoje, o nome de Ana Paula Arósio permanece envolto em respeito. Ela é lembrada não apenas como uma atriz talentosa, mas como um símbolo de força e introspecção. Sua ausência continua sendo sentida por uma geração inteira e seu legado vai além da atuação. Ela provou que é possível escolher a paz em vez da exposição, a serenidade em vez da fama. O mistério que a envolve é, na verdade, a consequência de uma escolha autêntica. E talvez por isso ela continue tão admirada. 28 anos depois, o detetive dessa história pode, enfim, encerrar o caso. A verdade foi dita, a dor transformada e o mito compreendido. O segredo de milhões, como o país o chamava, não estava escondido em papéis ou bilhetes, mas no coração de uma mulher que decidiu se preservar. Ana Paula Arósio continua sendo o que sempre foi, uma estrela rara, cuja luz brilha até no silêncio. O tempo passou, mas o nome Ana Paula Arósio continua ecoando como um enigma que o Brasil jamais esqueceu. Ela escolheu o silêncio, e talvez essa tenha sido sua forma mais profunda de falar. Sua história nos lembra que por trás da fama existem dores que ninguém vê, e que nem toda estrela precisa estar no céu para continuar brilhando. E você, acredita que Ana Paula fez o certo ao se afastar, protegendo a própria paz, ou acha que o país ainda merecia vê-la brilhar mais uma vez? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e conte pra gente de que cidade e país você está assistindo. Nos vemos no próximo episódio de Vidas por Trás da Fama, onde cada verdade escondida revela um novo lado da história.